Fala, crianças que sempre nos acompanham no Periscope, beleza? Agora vai! Comecei a fazer uma transmissão aqui, só que a minha internet deu um pau aqui, caiu a transmissão. Como estava no comecinho, vamos de novo, vamos fazer de conta que eu não tinha entrado antes. Então agora exatamente 21 horas e 6 minutos, horário brasileiro de verão, 20 horas e 6 minutos aqui no Recife. Agora eu acho que a internet vai segurar, então vamos lá. Para quem pegou o bonde andando, para quem não sabe o que é que está acontecendo, na segunda-feira eu comecei um projeto onde ao longo dessa semana eu vou dar orientações para você que quer em 2017 ou continuar focado nas carreiras policiais ou começar a estudar para as carreiras policiais, certo? Você que está pensando assim, não, 2017 vai ser o ano de eu passar em concurso para carreiras policiais. Essa semana é dedicada a você. Só que é o seguinte, para quem está pegando o barco andando, eu vou dar uma orientação. Segunda-feira agora, eu fiz o primeiro dia lá pela Face Live, lá no Facebook. Eu fiz uma live no Facebook. Então procura, quando terminar essa transmissão, vai lá no Facebook, lá na minha fanpage, Professor Giovanni Moraes, vai na data de segunda-feira e assiste essa transmissão. Eu falei sobre quais são os concursos que devem sair, quais os concursos que não devem sair. Eu expliquei como é que ficava essa questão dos concursos das áreas policiais, por causa do fato de você ter alguns estados que estão quebrados. Falamos sobre essa PEC dos gastos, limitação dos gastos aí. Explicamos para vocês quais são os concursos que efetivamente vocês devem focar. Falamos sobre o concurso da Polícia Federal, falamos sobre o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Comentamos aqui com vocês sobre as bancas, comentei com vocês sobre a orientação, como é que você deveria continuar estudando se você já vinha estudando e o que é que você deveria fazer se não tivesse iniciado os estudos ainda. Então foi um bate-papo lá, foi uma conversa lá de uns 55 minutos, que é muito importante, principalmente para você que nunca fez concurso na área policial. Então quando terminar essa transmissão aqui, se puder, vai lá na minha fanpage no Facebook e assiste. E eu expliquei na transmissão de segunda-feira que hoje eu voltaria, e aí vou fazer no Periscope aqui para atender a galera do Periscope. Amanhã nós temos transmissão e sexta-feira também nós temos transmissão. No final aqui eu digo, inclusive, nós temos uma surpresa para vocês na quinta e na sexta-feira, beleza? Então, para você se orientar, a ideia é essa. Segunda-feira lá no Facebook eu dei as orientações gerais sobre os concursos, o que estudar, bibliografia, qual livro é mais adequado, qual livro não é mais adequado, qual curso eu recomendo, não recomendo, como começar a estudar. E nós falamos principalmente quais são aqueles concursos que nós acreditamos efetivamente que vão sair e que você deve focar neles. Hoje, pessoal, como eu passei o dia, eu postei lá no Instagram, postei no Facebook, hoje o nosso objetivo é continuar respondendo algumas indagações da galera. E aí eu vou pedir a vocês nesse momento que segure um pouquinho as mensagens. O Periscope é um pouquinho diferente do Facebook. O Facebook você manda mensagem de travamentos, o Periscope, quanto mais mensagens vocês mandam, mais ele tende a travar. Então, se vocês puderem aí, pode sentar o dedozinho no coração, não tem problema, mas se vocês puderem, segure as mensagens. Eu vou dar as orientações para vocês e depois vocês mandam as mensagens e nós vamos tirando as dúvidas, tá? Até porque eu não consigo transmitir e ler as mensagens ao mesmo tempo. Então, vocês vão mandando as mensagens e eu não consigo ler. Então, me ajude aí, galera. Por favor, a plataforma do Periscope é uma plataforma diferente, então segura as mensagens, isso, beleza. Quando eu terminar aqui as orientações, eu digo, galera, quem tiver dúvida, aí vocês mandam a dúvida sobre as orientações. Novo de loja? Então bora começar. Quais são aqui os 4 temas que eu separei para orientar vocês na noite de hoje? Primeiro, quais são os 3 modelos básicos? Eu estou filando aqui porque eu anotei. Quais são os 3 modelos básicos de questões objetivas e como se preparar para cada uma delas? Depois, como é que você vai se preparar para as questões discursivas? Depois, nós vamos bater um papo aqui sobre essa história. Quais os concursos vão exigir prática? Quais os concursos não vão exigir prática policial? Ou então prática jurídica. E para terminar, nós vamos falar sobre a questão do TAF, do teste de aptidão física, quando é que você deve começar a se preparar para o TAF. Bom, mas vamos por partes. Primeira parte,
Quais os 3 modelos básicos de questões objetivas e como se preparar para cada uma delas? Galera, ao longo de todos esses anos que eu tenho de experiência aí em preparatório para concurso das carreiras policiais, acompanhando os nossos alunos, eu pude perceber, e isso ficou mais claro nos últimos, vamos dizer assim, nos últimos 4, 5 anos, que as principais bancas, incluindo aí a FUNCAB, incluindo a Fundação Getúlio Vargas, o CESP, agora a SEBRASP, as principais bancas, elas acabam tendo 3 modelos padrões de questões objetivas. O primeiro modelo é aquele modelo de literalidade de lei, que eu costumo dizer que é a questão mais simples que tem de você resolver, porque só demanda que você tenha feito uma leitura da letra da lei. É muito comum você encontrar questões, principalmente questões elaboradas pela FUNCAB, onde você terá FUNCAB e também Fundação Getúlio Vargas, onde você terá exclusivamente que conhecer o texto da lei para matar. É o que eu chamo de questões essencialmente legalistas. Questões essencialmente legalistas são aquelas questões que a única coisa que a banca quer de você é saber se você decorou a letra da lei. Todo concurso de polícia que você for fazer, seja delegado de polícia, seja agente de polícia, até concurso para a área de agente de segurança penitenciária, agente de segurança prisional, você vai encontrar questões que são exclusivamente legalistas. Claro, num concurso para agente, a incidência de questões que demandam conhecimento exclusivamente da letra da lei é bem maior do que num concurso para delegado. Eu costumo dizer que num concurso para agente de polícia, 50 a 60% das questões você mata conhecendo exclusivamente a letra da lei e a jurisprudência. Num concurso para delegado, o conhecimento da letra da lei aí vai lhe permitir matar uns 30 a 35% das questões. Eu vou lhe dar um exemplo do que seria uma questão essencialmente legalista. Suponha que você pegue lá numa prova de delegado uma questão que diga, para você marcar se é verdadeiro ou falso, e a questão diga assim: fulano de tal, João da Silva, funcionário público, em razão das funções, solicitou de cicrano de tal vantagem indevida para não cumprir com seu dever de ofício. Ponto. Qual o crime, ou nestes termos, o crime praticado pelo funcionário público é de concussão. Ponto. A questão estaria verdadeira ou falsa. Esse é o primeiro modelo de questão que você vai encontrar. Em prova de agente num nível maior, em prova de delegado numa quantidade menor. João da Silva, funcionário público, em razão das funções que desempenha, solicitou de Pedro vantagem indevida para não cumprir com seu dever funcional. Tal conduta tipifica o crime de concussão. Verdadeiro ou falso? Está falso. Essa questão está errada. Repare, você não precisa saber direito penal para matar essa questão. Uma pessoa que seja leiga, completamente leiga em direito penal, mas que tenha uma boa memória e que tenha decorado os principais crimes de funcionários públicos contra a administração, já consegue perceber que essa questão está errada. Por quê? Por causa da conduta. Você, para matar a questão desse tipo, muitas vezes você tem que se atentar para o verbo nuclear do tipo. Se a questão diz que o cara é funcionário público e solicitou vantagem indevida, o crime em apreço é de corrupção passiva, nos termos do artigo 317 do Código Penal, e não de concussão. Concussão é um crime tipificado no caput do artigo 316 do Código Penal. Se você pegar a letra da lei, se você for para o caput do 316, você vai ver que a definição de concussão é exigir, estão vendo o verbo? Exigir funcionário público, direto ou indiretamente, para si ou para outro, ainda que fora das funções ou antes mesmo de assumi-la, mas em razão desta, vantagem indevida. Ora, meu patrão, se o verbo que define concussão é exigir e a questão diz que o funcionário público solicitou, por óbvio, não pode ser crime de concussão. Será crime de corrupção
passiva, nos termos do artigo 317. A definição normativa de corrupção passiva é solicitar ou receber funcionário público, direto ou indiretamente, para si ou para outrem, ainda que fora das funções ou antes mesmo de assumi-la, mas em razão desta vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Perceba, para você matar esse primeiro modelo de questão, você não precisa ter formação jurídica. Você não precisa sequer ter uma bagagem de conhecimento jurídico, um conhecimento muito lato. Basta você ter pego a letra da lei seca e ter decorado. E isso é um modelo de questão. Claro que as questões não são só assim, mas é uma realidade das provas das carreiras policiais. É por isso que amanhã, quando nós estivermos ensinando a vocês a fazer horário de estudo, quando nós estivermos ensinando a vocês a como orientar e organizar o seu tempo de estudo, fazer a planilha, quantas disciplinas estudar por dia, que isso é o que a gente vai conversar amanhã. Se estuda num dia administrativo, outro constitucional, outro penal, se estuda tudo de uma vez, nós vamos reservar e nós vamos montar com você uma planilha de estudo para você saber que tem que ter dentro do seu horário de estudo um tempo reservado para ler a letra da lei. Não tenha preconceito. Você que vai fazer concurso para carreiras policiais, você tem que conhecer o texto da lei. E você só vai conhecer o texto da lei se você se abufelar com ela. É por isso que lá nas minhas aulas no SESC, eu sempre digo aos meus alunos do curso de delegado: você deve assistir a aula com o vadimeco em cima da bancada. Tudo que eu for falar, não acredite em mim não, olhe na letra da lei, porque você precisa se acostumar com as palavras que estão no texto normativo para poder matar esse tipo de questão. Quer ver um outro exemplo? A prova pode colocar assim para você dizer se é verdadeiro ou falso. É isento de pena o agente que, por doença mental completa, era, ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do seu feito ou de portar-se de acordo com esse entendimento. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque é a letra da lei. É isso que está escrito no caput do artigo 26 do Código Penal Brasileiro. E isso vale para o texto normativo e isso vale também para a jurisprudência sumulada. Exemplo, hoje eu peguei uma questão que dizia assim: é inadmissível a adoção de regime prisional semiaberto para condenado reincidente a uma pena de até 4 anos. Verdadeiro ou falso? É inadmissível, é inaceitável regime prisional semiaberto para um condenado reincidente a quem seja imputado uma pena de até 4 anos. Tá falso. Porque existe uma súmula do STJ, a súmula 269 do STJ, que diz que pode. A súmula 269 do STJ diz que se o cara for condenado a uma pena de até 4 anos, ainda que reincidente, ele pode iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. Então, assim como você vai ter que ter o conhecimento da letra da lei para matar esse tipo de questão, você também precisa fazer uma leitura seca da jurisprudência sumulada. Essa é a primeira modalidade de questão. Segunda modalidade de questão que você tem são as chamadas questões doutrinárias. Essas questões doutrinárias, elas, para você matar, você não consegue matar só com a lei e com a jurisprudência. Na verdade, a lei e a jurisprudência nem lhe ajudam. As questões doutrinárias, elas são baseadas nos posicionamentos mais clássicos dos doutrinadores. Eu vou lhe dar um exemplo de uma questão doutrinária. Exemplo clássico de questão doutrinária é o seguinte: pela teoria das janelas quebradas, a pouca presença da autoridade policial e a pouca repressão estatal à prática de pequenos delitos pode ser visto como um estímulo à proliferação de condutas criminosas. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é uma clássica questão doutrinária, que é a segunda modalidade que você encontra demais, principalmente em prova de delegados. Eu vou repetir. Pela teoria das janelas quebradas, a pouca presença da polícia, a pouca repressão do aparelho estatal pode ser visto como um estimulante para a proliferação de condutas criminosas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. É exatamente isso que prega a teoria das janelas quebradas. Eu não estou dizendo que ela seja certa ou errada, eu estou dizendo que é isso que a teoria das janelas quebradas prega. Isso é uma questão doutrinária.
Você não consegue encontrar isso. Onde é que o Código Penal, onde é que a Constituição fala da teoria das janelas quebradas? Em canto nenhum. Você não acha a resposta disso na letra da lei nem na jurisprudência. Isso é essencialmente doutrina. Para isso é que nos nossos cursos, e é por isso que na segunda-feira eu falei para vocês da importância de assistir a aula, é por isso que todo o curso de polícia que eu começo, eu passo a primeira e a segunda aula falando muito de temas doutrinários, de princípios. A gente fala muito daquela doutrina mais clássica, que é justamente para você ter essa visão geral sobre a doutrina, principalmente para quem vai fazer prova para delegado. Agora eu vou lhe dar um bizu. Tirando aquela questão do Rio de Janeiro, que nós conversamos na segunda-feira lá na transmissão no Facebook, em regra, os concursos de DPC e de DPF seguem uma doutrina mais clássica. Nelson Gria, Magalhães Noronha, Limões de França, os doutrinadores mais recentes, Eugênio Pacelli, César Roberto Bittencourt, Rogério Greco, Rogério Sanches, Guilherme Souza Nutti. Eles seguem doutrinadores que têm uma visão mais conservadora do direito e que não inventam demais. Então você precisa ler um pouquinho essa doutrina para poder saber como se posicionar nessa questão. O terceiro tipo de questão, que talvez seja a questão que mais causa receio aos candidatos, que mais deixa a galera assim meio ressabida, são as chamadas questões problematizadoras. Essas questões problematizadoras vocês vão encontrar demais em DPF, delegado de Polícia Federal e também agente de Polícia Federal. Vão esperando pelo menos 20, 25% da prova de delegado de Polícia Federal com questões problematizadoras, e em todas as provas de polícia elaboradas pelo SEBRASP, em todas as provas de polícia elaboradas pelo SESP ou SEBRASP, você vai encontrar questões problematizadoras em quantidades relativas. O que é uma questão problematizadora? É uma questão que vai lhe contar uma historinha para que você seja capaz de raciocinar com base no direito penal, no processo penal e também em uma bagagem de conhecimento acessória e dar a solução. Eu vou lhe dar um exemplo de uma questão problematizadora. Imagine aqui comigo. A questão lhe diz, eu até coloquei essa questão no Facebook essa semana. A questão diz assim: a esposa é convocada pelo delegado de polícia para ser ouvida na delegacia em um inquérito em detrimento ao marido dela. A esposa é chamada para ser submetida a uma oitiva na delegacia de polícia e quem está sendo investigado é o marido dela. Durante a oitiva, no curso do inquérito, ela mente descaradamente para livrar a cara do marido. E o delegado consegue demonstrar que ela está mentindo. Pergunta-se: neste caso, é possível se imputar a esta esposa a prática do crime de falso testemunho, lá do artigo 342? Isso é uma questão problematizadora. É uma questão que você, para matar, você não pode usar só o direito penal. Você tem que usar uma série de outros conhecimentos, incluindo processo penal. Já vou responder. A esposa que, convocada a prestar depoimento em sede de inquérito policial em detrimento do seu marido, que mente para livrar a cara do marido, ela não comete crime de falso testemunho, nem comete nenhum crime. Por quê? Aí, para você matar, você não precisa só do direito penal, você tem que ir lá para o CPP. O artigo 208 do Código de Processo Penal diz assim, artigo 208 do CPP diz assim: não se imputará o compromisso aludido no artigo 203 do Código de Processo Penal, ou seja, não se imputará o compromisso de ser testemunha aos menores de 14 anos, aos deficientes mentais e às pessoas aludidas no artigo 206. Quando você vai para o artigo 206 do CPP, está lá que não será testemunha a esposa, o ascendente, o descendente. Ou seja, se a esposa do cara está sendo ouvida, ela não está sendo ouvida como testemunha compromissada. Se a esposa do cara está sendo ouvida, ela está sendo ouvida como mero informante. E o informante pode mentir. O informante não comete crime de falso testemunho porque é crime próprio. Você só pode cometer crime de falso testemunho se você antes puder ser considerado como testemunha. Perceberam? Essa é uma questão problematizadora.
É uma questão que você vai encontrar muito em provas CESP. E essa questão demanda de você já ter uma visão geral sobre o direito penal, sobre o processo penal, sobre a legislação extravagante, sobre a medicina legal. É por isso que na transmissão de segunda-feira do Facebook eu disse, quem nunca fez um curso geral de delegado deve fazer. É um excelente ponto de partida. Não precisa fazer comigo, não. Faça com o professor que você melhor se adequar. Se você quiser dar preferência ao CES, beleza, mas você deve fazer. Para quê? Para você poder ter essa visão geral. Porque somente com essa visão geral você vai conseguir matar essas questões problematizadoras. Quer ver um outro exemplo de questão problematizadora? A questão diz assim, João, com ânimos necandi, deflagra disparo de arma de fogo que atinge a cabeça de Pedro. Pedro é socorrido ao hospital onde os médicos atestam sua morte encefálica. 24 horas depois é repetido o exame que dá o mesmo resultado, morte encefálica. Sabendo que o coração da vítima ainda pulsa e o pulmão funciona sem a ajuda de aparelhos, pergunta-se, o homicídio é tentado ou consumado? Perceberam? A questão está dizendo que o cara agiu com ânimos necandi, com intenção de matar. Tirou o tiro, pegou na cabeça da vítima, a vítima está no hospital. Os médicos atestaram que houve morte encefálica, mas o coração do cara lá está pulsando. A pressão dele está 12/8, a oxigenação está 99%. Esse crime de homicídio é tentado ou consumado? É consumado. Só que para você saber que ele é consumado, você tem que ir primeiro lá para a medicina legal. A medicina legal diz que a morte encefálica é autônoma em relação às demais modalidades de morte. Se o coração parar de pulsar, o resto do organismo colapsa. Se o pulmão parar de funcionar, o resto do organismo colapsa. Mas se o cérebro parar de funcionar, o resto do organismo continua funcionando normalmente, ou pode continuar funcionando normalmente. A morte encefálica é autônoma. Todavia, desde 97, quando foi instituído no Brasil a lei de transplante de órgãos, convencionou-se dizer que a vida cessa com a morte encefálica. Então, ainda que o coração da vítima esteja pulsando, você tem um homicídio consumado. Só que para você poder matar isso, você precisa de medicina legal, você precisa conhecer a lei de transplante de órgãos, você precisa conhecer um pouquinho do direito como um todo. São as chamadas questões problematizadoras. Então são esses os três tipos de questões. As questões legalistas, que são as mais fáceis de matar, você decora a letra da lei, você vai ter isso amanhã, quando nós estivermos montando um esquema de estudo para vocês. Você tem a questão doutrinária, que aí tem que assistir a aula, tem que ler a doutrina, e você tem as questões problematizadoras, que demandam esse conhecimento mais amplo do direito, essa junção de ideias. Eu sempre digo que um jurista, ele tem que ser, antes de tudo, um humanista. Você não pode querer saber só direito, você tem que saber um bocado de coisa junto para poder se dar bem em direito. Beleza? Essa foi a primeira coisa. Segundo tema, como estudar para as provas discursivas. A pergunta básica é, Giovanni, eu deixo para estudar para as provas discursivas depois que eu passar na prova objetiva? Olha, galera, não se engane. Você não vai encontrar mais prova para delegado que não tenha parte discursiva. A diferença é se na discursiva vai cair uma peça e questões, vai cair só a peça ou vai cair só questões, mas que vai ter prova discursiva, vai ter. Não se engane. Ah, não, eu estou esperando um concurso de Delta que não tenha parte discursiva. Acabou, não vai ter nunca. Nunca. Todo concurso de Delta hoje tem prova discursiva, insisto. A diferença é se você tem uma prova discursiva que tem a peça mais 2 ou 3 questões, que é o normal, certo? É o que tem acontecido normalmente. Ou se serão só questões discursivas, que eu particularmente acho que é um ponto fora da curva, ou se será só a peça. Mas na normalidade, você espere uma peça e 2 ou 3 questões discursivas. Se você deixar para estudar para a prova discursiva, depois que você disser, não, macho, eu tô aqui, quando faltar uns 15 dias, uns 20 dias para o concurso, é que eu me dedico à discursiva, você tá morto. Não faça isso. Você que está estudando para DPC, para DPF, você tem que manter o seu estudo em paralelo. Você insiste, tem que manter o estudo em paralelo entre a prova objetiva e a prova discursiva. Ou você chega no dia da prova de Delta preparado para as duas, ou você está fora. Escutaram o que eu falei? Ou você está fora. E aí muita gente diz, mas eu estudei com você para a OAB.
Eu aprendi a fazer as peças. Bicho, isso é a maior ilusão do mundo. As peças que você estudou para fazer a prova da OAB não tem nada a ver com as peças do delegado de polícia, macho. Lá você estudou para fazer uma resposta à acusação, memoriais, recurso de sentido estrito, apelação, agravo em execução, queixa-crime. Para um concurso de delegado, o que cai? É, por exemplo, uma impugnação por prisão preventiva ou prisão temporária, um pedido de decretação de interceptação telefônica, um relatório de conclusão de inquérito policial. É isso que cai. É outra vibe, é outro aspecto, é outra forma, é outra lógica, inclusive, de construção da peça. Não tem o que você fazer aqui não. Não se engane. Você não pode, porque eu fiz penal na segunda fase da OAB, eu sei fazer as peças de delta. Não, você não sabe. Não é porque você fez penal, porque a lógica da prova da OAB é completamente diferente de uma prova de delegado de polícia. Então o ideal é que você faça uma preparação paulatina, lado a lado. Amanhã nós vamos falar aqui, quando a gente estiver montando o horário de estudo para quem quiser, nós vamos mostrar como é que você divide o seu tempo estudando para a prova objetiva e como é que você divide o seu tempo estudando para a prova discursiva. Mas essa orientação eu acho importantíssima. Se no dia 2 de janeiro você começar a estudar para Delta, se no dia 2 de janeiro você começar a dizer, eu vou ser delegado, você tem que estudar a parte objetiva e a parte subjetiva. Normalmente, na parte subjetiva cai direito penal e processo penal. Alguns pontos fora da curva, como é o caso do Goiás, vão cair outras disciplinas. Mas a regra é que seja direito penal e processo penal. Beleza? E as peças são peças pertinentes à atividade do delegado de polícia, a autoridade de polícia judiciária. Terceiro, a questão da obrigatoriedade ou não de prática jurídica ou policial prévia. Galera, é o seguinte, em que pese eu não gostar de dar essa notícia, em que pese eu não gostar de dar essa informação, eu preciso ser sério com vocês. Hoje, um concurso de delegado que não exija prática está em extinção. Tem gente dizendo, eu vou fazer DPF porque DPF não vai pedir prática. Meu amigo, faça isso não. Não se confie nisso não. Hoje, a tendência natural é que os concursos de delegado que não peçam prática profissional, prática jurídica ou policial, eles estejam em extinção. Você vai encontrar? Vai. Ainda tem? Tem. Mas, por exemplo, eu não acho que, sei lá, um concurso de São Paulo, eu não acho que um concurso de Minas, que são concursos maiores, principalmente o de São Paulo, que a gente falou muito sobre ele na segunda-feira, eu não acho que um concurso desse vai aparecer nunca sem exigência de prática. As autoridades policiais, elas têm um interesse em refinar as pessoas que ingressam no seu quadro, ou nos seus quadros. E uma forma de refinar no sentido de ter um pouquinho de experiência. Refinar no sentido da pessoa ter um pouquinho de vivência é exigir prática. Então a tendência natural é a exigência de prática, de 2 a 3 anos, o normal aí é a exigência de entre 2 e 3 anos de prática. Eu vi gente falando, não, 5 anos de prática para a Polícia Federal, isso não existe. Esse negócio de 5 anos de prática para a Polícia Federal, que a turma tem falado aí, não existe. A tendência aí é entre 2 e 3 anos de prática jurídica ou prática policial. Eu advoguei, beleza, se você advogou, você tem 2, 3 anos de advocacia, a depender do edital, você tem prática. Tem gente que tem prática policial. Eu tenho muitos alunos papamaica aqui que diz, poxa, Giovanni, eu sou polícia há 10 anos, vou fazer concurso para delegado, como é que eu vou ter prática se eu não posso advogar? Meu patrão, você não precisa advogar. Se você é polícia há 10 anos, você já tem mais do que o tempo necessário, porque a prática é prática policial ou prática advocatícia. Agora, prática jurídica é prática com carteira da OAB, ou então trabalhando diretamente em órgãos públicos ligados ao Poder Judiciário, e por aí vai. E a última indagação que eu deixei para conversar com vocês aqui é qual o momento certo para se preocupar com o TAF, com o teste de aptidão física. Meu amigo, eu recebo essa pergunta demais no plantão de dúvida lá do SES. Pense que a galera me pergunta, pense que a galera me questiona demais isso. PLGG, quando é que eu começo a estudar? Quando é que eu começo a pensar no TAF? A me preparar para o TAF? Galera, é o seguinte, você deve começar a se preocupar com o TAF desde o primeiro dia que você começar a se preocupar com o seu concurso de polícia. Por que você deve fazer isso? Por um motivo muito peculiar. O TAF é o teste de aptidão física, não tem como você deixar de fazer o teste físico. O teste físico,
ele tem critério classificatório / eliminatório, a depender do edital, a depender da banca. Normalmente é classificatório ou eliminatório. Ora, se você vai fazer o TAF, você vai fazer para estar na cabeça. Se você vai fazer o TAF, você vai fazer para estar lá no máximo, graduação excelente em tudo. O problema é que isso demanda de um condicionamento. E algumas pessoas cometem um erro grosseiro, e eu já vi esse erro acontecer demais. Qual é o erro grosseiro? O erro grosseiro da galera querer se condicionar em 2, 3 meses. Isso não existe. Escutaram o que eu falei? Isso não existe. Você não condiciona, a não ser que você se mate. Principalmente se tiver natação. A galera normalmente não treina natação. A galera normalmente não pensa na natação. Na Polícia Federal tem natação. Galera, você não consegue condicionar em 2, 3 meses. O ideal é que o seu condicionamento físico, ele corra em paralelo com o seu estudo. Até porque se você pratica atividade física, isso ajuda no seu estudo. É impressionante. Se você pratica atividade física, isso ajuda demais no seu estudo. Então, dica importantíssima. Se você começou a estudar hoje para o concurso de delegado de polícia, para o concurso de agente de polícia, o seu TAF tem que começar hoje. Você tem que começar a se condicionar hoje, para que você não fique quebrado. E outra, foca na natação. Os concursos policiais, eles estão começando a cobrar natação. A PF já cobrava e a maioria dos concursos de Delta estão cobrando sim a prova de natação. E natação é uma coisa que normalmente o cara não faz. Às vezes o cara vai para a academia, o cara corre na esteira, mas na hora de nadar, ele não tem esse hábito, tirando raríssimas exceções. Então, a preparação para o TAF, ela tem que acontecer concomitantemente com a preparação para a prova objetiva e para a prova subjetiva. Beleza, galera? Essas eram as dicas de hoje. Antes de eu começar a interagir com vocês, eu vi aí que durante a transmissão eu não consigo ler tudo, mas eu vi que durante a transmissão, eu acho que meu patrão Dalmo, do Amo Direito, entrou aí. Dalmo, se você tiver aí, um abraço para você, chefe. Se eu não vi errado, você estava na área. Meu patrão, professor Vinícius, colega nosso lá, conterrâneo meu lá do Ceará, lá de Juazeiro Norte, grande professor Vinícius, delegado de polícia, aprovado agora no último concurso do Ceará. Professor Vinícius, que é autor de livro também. Um abraço para você, Vinícius. É um prazer estar aí com vocês. Eu vi algumas pessoas falando algumas besteiras aí durante a transmissão. Bicho, eu não gosto muito de vir aqui no Periscope por causa disso. Meu patrão, tu tá aqui no Periscope para aloprar, vai-se embora, mano. Pelo amor de Deus, eu tô aqui fazendo o melhor que eu posso. Eu tô aqui tentando ajudar a galera. Eu tô aqui tentando passar um pouquinho da minha experiência que eu tenho, um pouquinho do conhecimento que eu tenho. E a galera vem aqui falar mal dos outros, vem aqui aloprar. Meu irmão, vamos respeitar. Quem quer ser respeitado tem que respeitar. Você nunca vai me ver falando mal de quem quer que seja. Se eu não puder construir pontes, eu não vou construir muros. Então, respeita o meu espaço. Respeita o meu trabalho aqui, não venha para cá querer aloprar não. Se você quer aloprar, você está no lugar errado. E eu não vou lhe dar cabimento, nem vou lhe dar palco para você aloprar com quem quer que seja. Todas as pessoas que estão aqui devem estar aqui porque querem melhorar de vida, querem ser pessoas com um pouco mais de informação. E o pouco que eu tenho de informação eu passo para vocês e tenho muito a aprender com vocês, beleza? Então fica aí o meu registro, peço a gentileza. Infelizmente eu ando pouco aqui no Periscope por causa disso. Tem gente que parece que virou hater profissional, mas vamos lá. A gente continua fazendo um trabalho independente de qualquer coisa. Então eu queria mandar meu abraço aqui para toda a galera que acompanha educadamente, toda a galera que sabe para que é que serve o Periscope, toda a galera que sabe como usar bem as redes sociais. E o professor Vinícius, eu vi que passou aí. Um abraço, professor Vinícius, para você. É um prazer, um privilégio ter aqui, um colega que eu admiro demais. Como eu admiro demais, tem muita gente boa na área aí preparando a galera. Professor Vinícius, professor Lúcio Valente, professor Eduardo Fontes, professora Ana Cristina, que é minha parceira aí. Tem muita gente. A galera lá do Dalmo também. Dalmo, um abraço para você. Você faz um excelente trabalho. Estamos juntos e misturados aqui. Beleza? Bom, pessoal, então foram essas as considerações. Aí eu já vou deixar aqui 2 convites para vocês. Primeiro convite é o seguinte: amanhã não vai ser aqui no Periscope, amanhã vai ser de novo no Facebook. Amanhã eu e a professora Ana Cristina vamos entrar juntos no Facebook, sempre a partir das 21 horas, horário de Brasília, tá? É 21 horas, horário de Brasília. Eu e a Aninha, nós vamos entrar no Facebook e amanhã nós vamos falar, primeiro, sobre como é que você monta o seu horário de estudo.
Amanhã lá no Facebook, na minha fanpage, Professor Giovanni Moraes 2, nós vamos... Professor Giovanni Moraes, desculpa, Giovanni Moraes 2 é aqui. Professor Giovanni Moraes, eu vou falar para vocês como é, eu e a Aninha, como é que você monta o seu horário de estudo. E aí nós vamos dar 3 opções para você fazer. Você já vem com um caderno, com uma folha de ofício para você fazer. Primeiro, a primeira opção de horário de estudo, para quem só estuda. Para quem tem o dia todinho para estudar, que é o mais fácil que tem de fazer. Segundo, para quem tem de 3 a 5 horas de estudo por dia. Aquele cara que tem uma tarde toda, uma noite toda para estudar. A gente vai montar esse horário de estudo com vocês. E a terceira opção, que é a mais complicada, mas é possível também, para aquele cara que praticamente não tem tempo de estudo. Para aquele cara que tem ali, sei lá, 45 minutos por dia, uma hora, aquele cara trabalha manhã, de tarde, faz faculdade à noite. Tem gente que pergunta muito se é possível fazer um horário de estudo. É possível sim, é mais difícil. É mais complicado, tem que usar o final de semana, mas a gente vai fazer isso. Então amanhã, às 21 horas, lá no meu Facebook, eu e a Aninha vamos estar montando com você. Você joga lá, Professor Giovanni Moraes no Facebook, vai aparecer a minha fanpage, você curte lá, e aí eu começo às 21 horas e depois jogo para a Ana Cristina, e a gente vai ensinar você a montar. Agora você traz logo um caderno, um negócio aí, que você vai ter que fazer junto com a gente. Vamos montar um horário de estudo, ensinar a montar um horário de estudo. Para quem tem o dia todinho, para quem tem aí um meio dia ou para quem chega em casa 9h30 da noite e ainda tem que estudar. Então vai ser amanhã. E amanhã eu vou dar algumas dicas para vocês para lidar com ansiedade, certo? Tem muita gente que é ansiosa, tem muita gente que acaba se sentindo mal, se sentindo triste. Tem gente até que tenta um concurso, não tem sucesso, cai numa depressão, não tem muito apoio. Então existem algumas pequenas técnicas que você pode fazer sozinho em sua casa. Certo? Não sou médico, não sou psicólogo, não sou porra nenhuma. São apenas pequenas técnicas que eu uso quando eu estou ansioso, quando eu estou triste, que eu uso, que a Aninha usa, que a gente ensina para os alunos e que os alunos acabam usando. São besteiras. Coisa besta que você faz em 30 segundos dentro de casa que ajuda a melhorar a ansiedade, que ajuda a lhe dar um reforço. E são inclusive algumas dicas do que você fazer quando você estiver se sentindo esgotado. Certo? Então vai ser amanhã. E a outra coisa importante é, para a galera que vai fazer a prova do Pará. Galera que vai fazer a prova do Pará. Na sexta-feira, a partir das 18 horas, horário de Brasília, eu e a Aninha, nós vamos estar ao vivo pelo Facebook, fazendo a revisão final para a prova do Pará de penal, processo penal e legislação penal extravagante, certo? Pode divulgar aí, pode falar com os amigos. Sexta-feira, 18 horas. 18 horas, Brasília. Você tem que ver, aqui em Recife é 17, tem estado que é 16. 18 horas, Brasília. Eu e a Aninha vamos estar juntos com vocês fazendo uma revisão geral. Falando da peça possível de cair, falando dos posicionamentos da FUNCAB, falando da doutrina que a FUNCAB elegeu assim, na hora que escolheu as pessoas para fazer a peça. Nós vamos dar aí umas 10 a 15 dicas para vocês. Então amanhã, se você não puder assistir às 18 horas, que é a transmissão ao vivo, fica no Facebook, fica gravado para você assistir depois. Mas o ideal é que se você puder assistir na sexta-feira, você assiste. Então você já sabe, vocês têm 2 encontros marcados comigo e com a Aninha. Amanhã, 21 horas, horário de Brasília, que é para montar o seu horário de estudo para 2017 e para você aprender a lidar um pouquinho com a ansiedade. Esse do horário de estudo não serve só para Delta e Alfa, não. Serve para Papamaic, serve para ASP, serve para todos os concursos das carreiras policiais. E na sexta-feira é um aulão específico para a galera que vai fazer prova no Pará, beleza? Um aulão específico para a galera que vai fazer prova no Pará. Tranquilo? Deixa eu ver quem está nos acompanhando ao vivo. Agora pode mandar mensagem que eu consigo ler. Chegou a hora da mensagem, chegou a hora da gente interagir. Senta o dedo aí e manda a sua mensagem, que eu gosto de saber de onde é que a galera está acompanhando. Tem a Serafim, o Luiz Fernando FUNCAB me frustrou, aloprou na corrupção na primeira prova, desistir da nova data. Acontece, Fernando, faz parte do jogo. Vai ter revisão em Goiás, eu acho que é na revisão da gente, vai ser em Brasília, no Distrito Federal. Estou esperando meu patrão dar um me convidar. Vai que dá um me convida aí, convida a Aninha, a gente vai bater em Goiás com vocês. Galera do Vaza Alegre, bem pertinho do Crato, galera de São Luís do Maranhão, Olinda, a Ana Paula, nossa amiga aí que trabalha na concorrência lá em Fortaleza. Um abraço, Ana Paula, professora lá da nossa concorrência. Brincadeira, né? Ninguém é concorrente, todo mundo é amigo. A Carolina de Manaus, Cessoli de Manaus, Olinda, Barra do Garça, galera do Crato aí, minha terra natal,
Cadê São Paulo? Cadê Gigi? Gigi lá de Belém, que é nossa representante em Belém. Aí Gigi apareceu. Gigi, divulga a nossa aula de sexta-feira aí, faz um banner, um negócio aí, informa pra galera de Belém do Pará, informa pra galera lá também de Castanhal. Valeu? Minha amiga Mariana Mari de Recife, minha amiga do coração, estou comigo pra OAB aí, tá firme e forte, sempre nos acompanhando. Mari, um cheiro enorme pra você, sou seu fã. Manda um alô pra Santos, um alô pra Santos. Galera de John People na minha Paraíba, vai ter inauguração do SES lá em João Pessoa. Vai falar em SES, eu me lembrei, ó. Galera que for comprar os cursos das carreiras policiais, a promoção dos 35% de desconto termina hoje meia-noite. Certo? O SES está com todos os cursos 2017 com 35% de desconto. Bicho, tem um curso de delegado de polícia lá que está com um desconto de 35%, mas termina hoje. Então você que quer estudar para delegado de polícia, você que quer o curso de delegado do Goiás, que vem também com a nossa prova discursiva, termina hoje. Se você não comprar hoje com 35% de desconto, já é os cursos 2017. É o curso anual, que você tem 12 meses para assistir. Você depois, em janeiro, vai ter que pagar o preço cheio, certo? Lembrando também, já que eu falei em promoção, que todos os nossos livros estão com 40% de desconto e frete grátis na super parceria Editora Armador e Editora Juspod. O livro de delegado de polícia, o Vadmec, tá tudo com desconto. Entra lá no site juspodium.com.br que você vai ter 40% de desconto em todos os meus livros e de Aninha, mais frete grátis. Beleza? Cadê o povo Fortaleza? Qual o curso completo que você indicou? É o curso Delegado de Polícia Civil 2017. É o curso mais completo de polícia que a gente tem no SES e está com 35% de desconto, termina hoje. O VAD Carreiras Policiais já está atualizado? Não, vai sair um novo agora em janeiro, o VAD Carreiras Policiais. Menezes, tem um vídeo que você mandou um alô, abraço. Show, galera de Crateús, cadê o César em Fortaleza? Chega, Niterói, galera de Niterói, terra de Aninha Cristina, Souza na minha Paraíba, ok, aguardando, galera de Caruaru em meu Pernambuco, o Juan Araújo, um abraço meu patrão, obrigado digo eu, Rose Dantas de Natal, Fábio da minha querida cidade de Maceió, Alagoas, ou Terra Bonita, a Hanna de Manaus, o Thiago de Barra do Garças, o César chega em Fortaleza, tá com danado. Túlio Marques falou aí, tem gente de Crateús. Fala do concurso PM da Bahia. Saiu 2.000 vagas para PM da Bahia hoje. Parece que 2.000 vagas para PM da Bahia e 750 para bombeiro militar. Galera de Belo Horizonte, Laís de Redenção no Ceará. Galera de Pernambuco, a Serafim com Sandra. Bom, como eu sempre digo, meu patrão, é todo mundo e a mulher do seu Raimundo. Fica ligado, amanhã, 21 horas, horário de Brasília, lá no meu Facebook. Como sempre, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.